Estamos iniciando o programa Vereadores em Foco, produzido pela Câmara Municipal de Campo Grande, em que serão apresentados à população os principais projetos defendidos por cada um dos 29 vereadores. Recebemos hoje a única vereadora mulher desta legislatura, Camila Jara, ela que tem 25 anos e é também a mais nova eleita neste pleito. Camila é do Partido dos Trabalhadores, está concluindo o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Lembrando que estamos sem máscara, somente eu e a vereadora, mantendo um certo distanciamento e utilizando o álcool em gel. Bom, vereadora, obrigada pela sua participação no programa, mas antes eu quero falar com você que está nos assistindo pela TV. Acesse as redes sociais da Câmara de Vereadores e fique por dentro de todas as notícias do Legislativo. E se você já está nos assistindo pelas redes sociais, aproveita, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Bom, vereadora, obrigada mais uma vez pela sua participação e para que a gente possa conhecer melhor a sua trajetória, qual foi a sua motivação para entrar na política? Eu que agradeço esse espaço para que a gente possa falar mais sobre o trabalho que a gente quer desenvolver na Câmara, mas a minha motivação meio que veio de berço, né? Eu sempre tive contato com os movimentos sociais, com a participação política, né? A gente sempre foi muito incentivado lá em casa, nos almoços de família. Os debates eram sobre questões políticas atuais, né? Então, a gente sempre teve esse contato e a gente sempre teve esse lado de participação política muito influenciado pelos meus pais, muito por conta da história da minha avó, da história deles próprios, né, que também são ativos politicamente. E, então, a gente sempre participou desses movimentos que lutavam e reivindicavam uma sociedade melhor, uma sociedade menos desigual, onde todos tivessem as mesmas oportunidades. E é por isso que eu decidi entrar na Faculdade de Ciências Sociais, né, e Políticas na UFMS para entender melhor essa sociedade tão plural que a gente está inserido. E a partir disso, eu me aproximei ainda mais da ciência política, né, que estuda todos os fatos políticos, estuda as instituições brasileiras. E aí eu decidi que a gente tinha que se movimentar ainda mais. Eu comecei a militar muito cedo, aos 16 anos, no Partido dos Trabalhadores, nos movimentos estudantis, e continuei essa participação, essa militância. Mas meu projeto inicial era me tornar técnica legislativa lá em Brasília, né? Não era concorrer a um cargo eletivo, assim, de cara. E chegou à Câmara. Bom, e torna-se, é um desafio maior você ser a única mulher e também a mais jovem nesse pleito. Como que está sendo essa experiência para você? Então, é tudo muito novo ainda, a gente está se apresentando, conversando com os outros vereadores, estamos encontrando alguns parceiros em vários projetos, isso está sendo muito bom, mas é complicado, né? Porque você olha assim, eu lembro que na primeira sessão extraordinária que a gente foi votar, sabe quando você chega na sala de aula, assim, você fica identificando as caras novas, e aí geralmente você vê alguém que é parecido com você e você gruda naquela pessoa por identificação e vai. E aí, quando você olha, você não se reconhece naquele espaço, né? Porque do lado, a única mulher que tem sou eu, aí você olha, tem vários homens, então, por identificação, por aproximação, você já não encontra ninguém. Mas aí você vai conversando e vai entendendo mais a pauta que alguns vereadores levantam e a gente vai desenvolvendo algumas parcerias. E essa representatividade, né, da mulher na política, na sua opinião, o que precisa ser feito para ampliar essa participação? Então, por que a gente tem... É muito importante a gente falar por que a gente tem que ter mais mulheres na política, né? Porque a gente sempre fala, tem que ter mais mulheres na política, mas muitas vezes as pessoas não entendem, por que é importante? Porque a nossa democracia é representativa, e a democracia ela é planejada, ela é feita para ser representativa, para que todas as vozes sejam escutadas e estejam representadas nos espaços de poder. Então, a gente tem que ter mais mulheres, nós temos que ter mais jovens, nós temos que ter mais pessoas LGBTQI+, nós temos que ter mais pessoas pretas ocupando os espaços de poder, mais pessoas indígenas, porque aqui no Mato Grosso do Sul nós temos a segunda maior população indígena do Brasil e a gente quase não vê essas pessoas representadas dentro do parlamento, porque a partir do momento que a gente tem essas pessoas ocupando esses espaços, a gente consegue pensar e desenvolver políticas públicas para resolver o problema de cada segmento social. Porque a gente tem muita mania de produzir e desenvolver políticas públicas de uma maneira generalista. E essa maneira generalista de desenvolver políticas públicas, você acaba não atendendo às necessidades de cada segmento da nossa sociedade.
Então, a partir do momento que a gente tem essas pessoas representadas, que a gente tem mais mulheres, que a gente tem todos os outros segmentos da sociedade representados, se torna mais fácil de resolver o problema lá na ponta, porque a gente tem várias vivências de realidades distintas pautando e desenvolvendo essas políticas. Então, é por isso que a gente precisa ter mais pessoas, mais mulheres, que seja mais plural os espaços de poder, né? E aí, quando a gente vai se tratando mais especificamente de mais mulheres na política, a gente está tendo várias cientistas e autoras se dedicando a estudar esse problema. Por que isso acontece no Brasil? Porque, se você for olhar, a gente foi pioneiro em várias situações, por exemplo, no voto feminino. Nós saímos na frente de vários países, inclusive países europeus. E aí, esses países atualmente têm mais representatividade e a gente estacionou. Por que isso? É um grande problema de pesquisa, eu estou fazendo meu TCC relacionado a isso, mas já tem uma tese que é aceita atualmente, que fala que as mulheres elas são menos vistas, por exemplo, se a gente imaginar a eleição como se fosse uma prateleira de supermercado. Tem empresas e marcas que pagam para que alguns produtos fiquem na altura dos olhos, para que você consiga enxergar melhor, e aí você vai lá e consome aquele produto. Nessa teoria, as mulheres elas ficam embaixo. Então, por mais que elas saiam e se lancem a candidaturas, elas têm um financiamento especial, que ainda é pouco, elas não são vistas pela maioria do eleitorado. E aí você entra na lógica do voto útil, que é muito presente na decisão do voto dos brasileiros, por exemplo. Aí, nessa lógica do voto útil, como ele não vê essas mulheres, ele não acha que essas mulheres são capazes de ganhar, e aí com todos os outros segmentos, e acaba voltando sempre nos mesmos, né? Por isso, por todos esses problemas que as mulheres defendiam dentro da Câmara Federal e dentro do Parlamento Federal, a reserva de cadeiras, né? A reserva de vagas para que a gente conseguisse tornar a nossa política mais plural. Essas políticas afirmativas que estão sendo feitas ultimamente, elas geraram impactos positivos no Brasil, só que a nível de Mato Grosso do Sul isso não aconteceu. Então, a gente teve um aumento da participação feminina das mulheres na política, a gente tem mais mulheres ocupando esses espaços, a gente tem mais mulheres negras ocupando esses espaços, mas quando se trata de Mato Grosso do Sul, aconteceu o contrário. A gente foi praticamente varrida da política representativa, né? E aí é um problema que a gente tem que tratar a nível institucional, porque se a gente tem mais mulheres concorrendo à eleição, se a gente tem essas mulheres recebendo recurso especial, como que as instituições do Mato Grosso do Sul, como as instituições campograndenses vão assumir isso como responsabilidade e incentivar para que essas mulheres ocupem esses espaços? Conta pra gente um pouco sobre o coletivo Elas Podem. Então, eu sou uma das idealizadoras do coletivo Elas Podem. Esse trabalho está sendo desenvolvido com a ajuda de muitas mulheres maravilhosas aqui de Campo Grande. E o coletivo nasceu com esse intuito. A gente tem muito na psicologia que quando a gente não se vê ocupando alguns espaços, dificilmente a gente vai almejar ocupar esses espaços. Então, o coletivo surgiu de início com a ideia de dar visibilidade às mulheres que ocupam lugares de destaque no Mato Grosso do Sul, tanto na política quanto em outros setores. E aí agora já está bem maior, assim, a gente está pautando várias coisas. Tem um podcast que é a Aimee que toca e foi o carro-chefe para não parar as atividades do coletivo nessa pandemia. A gente tem um projeto que a gente quer ir para as escolas debater sobre essas questões de gênero, de representatividade com as meninas, porque existe uma lei municipal que garante que esse debate seja feito dentro das escolas municipais de Campo Grande, e pelo que a gente pesquisou até agora, não tem nada nesse sentido, então a gente está desenvolvendo esse projeto, mas por conta da pandemia ele ficou meio stand-by. A gente vai começar a pautar vários outros assuntos, vamos começar com o Clube do Livro agora, que tem outras pessoas organizando. Então, assim, é um coletivo mesmo, e é um coletivo que quer movimentar as mulheres do Mato Grosso do Sul. Agora, elas têm uma parceira dentro da Câmara, que é para ajudar a pensar todas essas ações e quais delas dá para virar política pública e a gente desenvolver alguma política pública, mas é nesse sentido de escutar e que as mulheres possam se movimentar para tentar reverter esse quadro aqui no Mato Grosso do Sul. E ocupar mais espaço, tá certo. E essa questão do processo seletivo que você lançou no seu gabinete, né? Foi uma novidade. Como que está sendo, como que foram as inscrições, como que está esse processo seletivo? Gente, teve muita inscrição, a gente ficou até surpreso, teve mais de 1.700 inscrições. E no sentido de a gente precisa de pessoas técnicas especializadas para ocupar algumas vagas do dia a dia do mandato, né?
E aí foi o intuito de oferecer oportunidade para que mais pessoas pudessem vir compor o mandato com novas ideias, para que a gente não fique restrito só ao nosso grupo político. E como a gente encontrar essas pessoas? Aí a menor maneira que a gente encontrou de encontrar essas pessoas foi via processo seletivo, né? É uma inovação, eu acho que eu fui a primeira a implementar isso na Câmara de Vereadores aqui. Em outros estados já tem alguns parlamentares que também adotam essa prática, né? Tem parlamentares também da juventude do PT adotando essa prática em outros lugares, em outras capitais do país. Isso é bem legal. E o processo seletivo vem como uma maneira de inovar. É lógico que a gestão pública é gestão pública, a gente tem que ter os cargos políticos de confiança, porque a gente está ali para fazer política, mas o quanto a gente puder também deixar o processo mais equitário, mais justo, a gente vai tentar fazer. A gente está em parceria com uma empresa de São Paulo, que é o Legisla Brasil, que assim tem um hall de serviços muito legais, as meninas são maravilhosas. E essa participação popular, né, que você defende, como que vai funcionar? Olha, a gente está desenvolvendo vários mecanismos para estar mais próximo da população, né? A rede social já é um instrumento que facilita isso, que facilita a participação popular, que eu consigo saber e sentir mais de perto a opinião das pessoas, mas só elas a gente está sentindo que não é suficiente. Então, a gente está desenvolvendo um aplicativo para que as pessoas possam acompanhar mais de perto e de maneira mais técnica tudo que está acontecendo no dia a dia do mandato e no dia a dia da Câmara. Aí, paralelo ao aplicativo, a gente vai desenvolver espaços de debate, a gente tem os conselheiros de mandato, onde vão ser abertas vagas para movimentos sociais participarem e estarem lá com as suas pautas e reivindicações, pautando algumas pautas e políticas que a gente vai tocar no mandato. E aí a gente também vai criar os fóruns de discussão. Então, por exemplo, se a gente for apresentar algum projeto de lei na área da saúde, por exemplo, cada conselheiro da área, por exemplo, o conselheiro de saúde vai chamar um fórum com vários profissionais e a participação popular para que a gente possa pautar e desenvolver o melhor projeto na área da saúde. Isso vai acontecer em todas as outras áreas. É uma maneira de mostrar que as pessoas elas podem sim estar presentes nesse lugar. E quando a gente aprende na teoria, né, a gente só entende a democracia funcionando dessa maneira, né? Então a gente está tentando colocar em prática algumas coisas que eu vivenciei no meu contato com os movimentos sociais, mas também trazendo mais para o campo institucional. E quais são as principais propostas para o seu mandato? Então, a gente vai trabalhar bastante na questão de direitos humanos, na questão das mulheres, na questão de oportunidades, né? Porque a gente precisa desenvolver em algumas áreas em Campo Grande para que Campo Grande se torne mais atrativa, principalmente para os jovens, porque eu acho que todo mundo que já passou pela fase de pré-vestibular vai buscar uma faculdade em São Paulo, vai buscar uma oportunidade de emprego em outro dos grandes centros, né? Sai de Campo Grande. Sai de Campo Grande, então a gente precisa tornar Campo Grande mais atrativa. Para que as pessoas venham, fiquem aqui, desenvolvam e consigam pensar a sua vida aqui, né? E a gente vai fazendo isso também trabalhando com políticas de combate à desigualdade em Campo Grande, né? Então, a gente precisa que Campo Grande cresça, que se torne mais atrativo para os jovens, que se torne mais atrativo para as mulheres, mas que ela cresça sem deixar ninguém para trás. Que a gente pense políticas públicas que incluam todo mundo, porque não adianta ter um IDH alto e isso não se refletido na prática, né? E para a gente finalizar o programa, o que a população pode esperar, né, da vereadora, do seu trabalho para esses próximos 4 anos? Muita garra, muita luta, e a gente sempre vai estar com um mandato, com um gabinete aberto, porque a força do nosso mandato está na conexão popular, porque lá dentro eu sou uma. Então eu só consigo e só vou conseguir pautar as coisas se vocês participarem e construírem isso junto com a gente. Bom, vereadora, obrigada pela sua participação hoje aqui. Nós ficamos por aqui com mais um Vereadores em Foco. Acompanhe todas as notícias da Câmara de Vereadores pelo site ou pelas redes sociais e até a próxima.